Boa noite. Estamos aqui mais nessa segunda-feira, dia 28 de novembro, começando mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos adentrar no livro quarto, As Esperanças e Consolações. Olha, de todos os livros que nós já estudamos até agora, já estudamos na sequência das perguntas, nós estudamos a Gênese, depois nós estudamos o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora, terminando, nós estamos adentrando num livro que, numa formulação que o Kardec fez, então é mais ou menos o seguinte, didaticamente. Então, o que aconteceu? Foi colocado nesse Livro dos Espíritos, que eu já comentei várias vezes, um introdutório de cada livro. E o último livro é O Céu e o Inferno. Então, ele foi colocando todo o aparato das questões, isso e aqui, sempre pontuando nas questões que a gente tem visto muito, dos pensamentos e das nossas atitudes. Agora, nessa última parte, que é O Céu e o Inferno, que é um dos livros menos adquirido na FEB, já que a FEB detém os direitos, e mesmo nas outras editoras que também promovem a edição desse livro, também é um dos livros menos lidos. E é interessante que é um dos livros que haveria realmente tentar fazer uma difusão muito grande, porque não adianta nós aprendermos tudo que nós temos e não sabermos o que vai acontecer conosco. Por isso que está aí atrás aí, olha, que As Esperanças e Consolações e Penas e Gozos Terrenos, né? Que é esse capítulo 1 da parte 4, do livro 4. E nela nós vamos ver aí muitas passagens bem interessantes, que vão pontuar a nossa existência e como é que nós vamos desencarnar e para onde nós iremos e como iremos. Então, nós tivemos aí, nos outros livros, nós tivemos um introdutório aí da formação, da gênese, da história da Terra e tudo mais. Depois nós tivemos o livro dos médiuns, a questão mais propriamente fundamental do Espiritismo, que é a presença dos espíritos, e uma série de coisas. Depois, no quarto, nós tivemos aí as leis morais, que seria aqui a base do ensinamento de Jesus Cristo. E agora vamos seguir essa linha para a reta final. Nós vamos começar hoje pela questão 920. Tirando vamos falar subperguntas, nós estamos a 100 perguntas de terminarmos o Livro dos Espíritos para adentrarmos no estudo do Livro dos Médiuns. Tá? Vai ser como é o Livro dos Espíritos. Né? Então, agora, nessa segunda parte, nós vamos adentrar no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro publicado, na sequência de publicação. Tá? Então, vamos sempre agradecer, antes de iniciar, agradecer a presença da espiritualidade em nossos lares, reforçando as nossas vibrações para que não nos perdemos, não vamos falsear os pensamentos e concentrar realmente no estudo para que nós possamos realmente auxiliar os nossos irmãos com aquilo que foi estudado e passado através da espiritualidade. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos compartilhar, para a gente já. Então, tá aí. Olha, na semana passada, nós terminamos a pergunta questão 919, onde veio um comentário grande, né, se a gente colocar assim, do Santo Agostinho, filósofo da Igreja Católica, né? E que ele não poderia deixar de faltar. Por isso que, às vezes, as pessoas têm que entender que, mesmo em outros segmentos, mas como o segmento de Jesus é a religião daquela que deu seguimento dos hebreus, e, através disso, vamos falar que a religião que deu seguimento foi o cristianismo.
baseado aí no catolicismo, depois os protestantes e depois aí os espíritas. Então, essa é a base que nós temos. Mas não podemos menosprezar o Santo Agostinho, que, no caso aí, se deu aquela questão de santo, mas a gente não pode ficar preso às letras. Então, o título que ele ganhou, depois que desencarnou e tudo mais, isso não vem ao caso. Eu acredito até que quem for conversar com ele, falar, ô, Santo Agostinho, ele vai falar, não, tira santo, não. Não me considero ainda um santo. Né? E vai ter realmente esses detalhes que a gente, às vezes, falseia, né? A gente quer, às vezes, colocar. Mas, como ele ficou conhecido como Santo Agostinho, na filosofia, então nós teremos que manter. Então, aqui agora, para a gente encerrar realmente essa terceira parte, ou o livro 3, né? Ficou faltando só esse comentário do Kardec, e que se nós mergulharmos na interpretação, ela vai condizer com tudo que o Espiritismo nos ensina e também com o teor da doutrina espírita naquilo que nos causa muito problema. Então, veja ali, olha. E olha o detalhe que já começa assim, olha, muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que o suspeitemos, unicamente por não percustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Tá? Existem várias maneiras de nós testarmos isso. Aqueles que procurarem aí direitinho, pesquisar, já tem até mais ou menos essas questões prontas. E aí a pessoa vai fazer isso aqui que está ali. Olha, o Kardec não fala qual que é. Ele fala para nós fazermos o quê? Pesquisarmos. Então, ali, a forma interrogativa de tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima. Porque a máxima, nós escutamos, se a gente não está interessada, nós não fazemos nada. Agora, ao contrário, quando nós vamos indagar de nós mesmos, aí nós vamos saber se nós somos do bem ou do mal. Em que estágio nós estamos da evolução. Então, está aí esse comentário, para que a gente fixe ele, para quando a gente tiver dúvida, né? Porque já começam ali muitas faltas que cometemos, nos passam de ser percebida. E olha que nós vem aí estudando, estamos quase fechando o livro dos Espíritos. Mas vamos continuar, vamos ver essa parte nova, então, dando entrada aí à parte quarta, das esperanças e consolações. O que nós vamos ter de esperanças e o que nós podemos já se preparando para consolações. Então, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, que é o que nós vamos adentrar. E o 2 é das penas e gozos futuros, penas e penas, né? Aqui não é pena de ave, não, hein? Aqui é pena mesmo. Então, nós vamos adentrar aqui, olha, capítulo 1 das penas e gozos terrestres, como está ali em cima, e nós vamos ver, olha aqui, olha, felicidade e infelicidade relativas,
perdas dos entes queridos, que isso temos que aprender. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, que é o suicídio. Se bem que nessa parte, na questão que a gente já estudando uma coisa, e na questão da psicologia e da psiquiatria, nós sabemos que o suicídio, perdão, muitas das vezes, ele é cometido quando a pessoa está com depressão. E eu tenho dado um exemplo, conversando, a gente tenta arranjar um exemplo. Um pneu de um carro, ele vai a uma determinada pressão. Não vamos falar necessariamente, mas hoje a maioria dos pneus de carro são sem câmera. Mas se você coloca ali, está 30 libras, se você colocar 60 libras, você está correndo um grande risco dele explodir. E é isso que acontece com as pessoas que estão depressionadas. Elas começam a exigir de si mesmas aquilo que elas estão tendo dificuldade. Mas isso é pela questão do espírito. O espírito que é ainda frágil, que ainda está, talvez, nos seus primeiros degraus de uma outra oportunidade de vida e que acaba, de uma maneira ou outra, não vendo saída. E a isso também nós vamos ter aqueles transtornos obsessivos compulsivos. E aí nós temos aí a pessoa, não é que ela fica desgostosa da vida, é que ela não acha solução para encontrar respostas. Falta, às vezes, muitas vezes, um certo conhecimento. Um certo conhecimento, hein? Ficar com depressão, qualquer um de nós podemos ficar a qualquer instante. Mas quanto mais instrução sobre essa questão nós tivermos, nós podemos saber sair mais rapidamente. Perdão. Então, nós vamos aqui, ó, felicidade e infelicidade relativas. Olha aí como coloca as duas palavras aí, o título que Kardec deu. E Kardec já começa, então, agora essa quarta parte, já colocando assim, olha, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Objetiva, pergunta dela. Aliás, todas as perguntas do Kardec, vocês podem ver que elas são objetivas. Bom, aqui eu já vou começar, que vai ter umas 4 ou 5 perguntas dentro dessa questão, que o Kardec esmiuça. Mas eu já vou colocar uma frase, olha, pode o homem gozar de completa, olha, a palavra aqui é completa. Vamos pegando os detalhezinhos, porque depois nós vamos ter outras coisinhas para baixo. Vamos ter a palavra relativa. Então, nós estamos aqui, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Jesus já deu uma dica para nós, em pouca passagem, como Jesus simplificava, ele já falou, olha, a felicidade não é deste mundo. Ok? E quando Jesus quis dizer isso, ele dizia assim, olha, a felicidade completa não é deste mundo. E aqui é um planeta de prova e expiação, ele não podia nem dizer isso naquela ocasião, porque até ele falou para os apóstolos, olha, eu poderia dizer muita coisa para vocês, mas vocês não entenderiam. Como ainda hoje nós vemos pessoas com dificuldade de entender certas coisas. Então, a resposta dos espíritos foi não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Prova ou expiação. Agora vem. Dele, porém, dele quem? Do espírito. Homem, mulher, não tem aí sexo. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Felicidade na Terra, como nós já falamos, é efêmera, né? É que muitas das vezes, como a gente não tem um parâmetro de felicidade, então qualquer... Né, diz que na Terra de céu quem tem um olho é rei. Nós estamos parecendo isso. Nós estamos enxergando felicidade onde que é um pinguinho. Olha aí, o Kardec vai continuar perquirindo aqui. Olha. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Olha que não é uma pergunta, aliás, vamos mudar o tom. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Afirmação. Enquanto isso, se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa,
Olha, praticamente Kardec já perguntou e deu uma resposta, né? Ele já falou assim: olha, se a humanidade estiver transformada, nós vamos ter aí uma certa felicidade, mas enquanto isso não se verifica, podemos conseguir uma felicidade relativa. Olha, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. E uma delas é que a gente vem falando sempre. Né? Eu até mandei a vocês, tantos os que estão aqui na sala e aqueles que estão pelo YouTube, eu mandei, né, o Treino para a Morte, né, Cartas e Crônicas do Chico Xavier, irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, que ali ele já dá um preparo para a morte. Ele também pertenceu à Academia Brasileira de Letras e era jornalista também. Então, já tendo essa capacidade, ele foi indicado para fazer essas informações, trazer essas informações para nós. Então, ele já deu um treino, dizendo muitas das vezes que nós morremos pela nossa imprudência, né? E que, do outro lado, isso tem peso. Então, ele está aqui: ó, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus. Olha, praticando a lei de Deus. Como nós estudamos agora recentemente, nós estudamos as leis de Deus, as leis da natureza, que são, Kardec colocou de uma maneira para esclarecer, para ampliar o nosso conhecimento. Mas, na realidade, nós sabemos que há os 10 mandamentos. Essas são as leis de Deus. Praticando a lei de Deus, há muito males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Eu não gostei dessa parte aqui da pergunta, da resposta aqui dos espíritos, porque já chamaram nós tudo de grosso. Né? Já ofenderam nós. Vocês veem que no Espiritismo, eles falam às claras. Está falando: vocês estão com um corpo vocês estão com um corpo grosseiro para o quê? Uma manifestação do espírito ainda grosseiro. Tudo igual, tudo balanceado. Né? Por isso que a gente fala: olha, se a gente já entendeu que nós vamos progredir, vai haver regeneração na Terra e essa coisa toda, nós não podemos ainda, com as nossas atitudes, principalmente, desejar mal ao próximo, isso e aquilo. Essa parte precisamos extirpar da nossa vida. Dá trabalho? Tá, mas é aí o que ele está falando aqui. Ó. Aí Kardec põe um comentário aqui por cima para esclarecer ainda mais, vai empurrar mais. Né? Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Esse é que o Espiritismo fala: você só fala em morte. Não, nós estamos aprendendo como funciona a vida. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Ele está falando que, embora nós achamos a Terra azul, bonita, cheia de coisa, que a gente gosta de esse planeta azul lá de cima, ele está chamando aqui, olha, que a Terra como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros. Aí ele vai dar um exemplo aqui, olha. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem, o que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Vocês entenderam? A nossa vida é isso aqui. Vamos lá, nós fazemos os preparativos. Vamos para viajar para o litoral. Bom, tem que levar shorts, tem que levar isso, tem que levar... Vai tudo bonitinho. Mas chega lá, já chega lá fazendo aquela farofa na praia. É o chamado farofeiro.
E come frango e joga os ossos na areia. E leva os cachorrinhos para banhar também lá na areia. Eles vão lá, fazem um buraquinho, paf, lá dentro. Entendeu? Então, foi muito bem programada, mas os preparativos foi bem empreendidos. Mas, na hora de se cumprir, não faz nada. Nesta vida, nesta vida, hein? Preste atenção aqui, já nesta vida somos punidos pelas infrações, que a analogia que eu falo é que nem de trânsito. Se nós passarmos o farol vermelho, tomamos multa. Então, já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e, de consequência, em consequência, caímos na desgraça. A desgraça é sofrimento, né? Ou seja, já que nós estamos no mundo de prova e expiação, é de desgraça, caímos na desgraça. Vem de nós darmos risada, sermos felizes, nós ficamos chorando. Ai, 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 minhas costas! E é engraçado que a maioria das pessoas tem problema nas costas. É outra coisa para a gente pensar o que está acontecendo, né? O Espiritismo explica. Né? Eu não vou falar o que é, não. Olha, a felicidade terrestre, olha a pergunta do Kardec, essa aqui eu achei sensacional, desde a primeira vez que eu a li. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Aliás, não, desculpa, não tem interrogação aqui. Ó. Ele já faz uma indagação firme, positiva, ele está simplesmente esclarecendo para fazer uma pergunta depois. A felicidade terrestre é relativa à felicidade de cada um. Olha o que está falando aqui. Ó. Então, está lá um casal. Então, um pode ser mais feliz e o outro não menos feliz. É relativa. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Por exemplo, tem um que vai lá e come bolinho lá, como é que chama? Docinho. Docinho de queijo, docinho do sei o quê, pão de queijo, isso aí. Ele come. Para o outro, vai comer lá um pão de queijo, dá uma azia, dá uma digestão, dá. Como é que chama? Tem outras coisas que dá também. Né? Então, está aí o exemplo que eu estou pegando aqui. Agora a pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha aí. Às vezes a gente vai. Por isso que quando a gente pega Mateus 24 e 25 e lê aquela parte de Jesus toda que está ali, que Jesus fala, olha, ali ele vai falar nessa parte, não acumuleis tesouros na terra, né? Onde as traças vêm e come, o ferrugem vem e come, vai tudo, não vai sobrar nada, vai até comer até o caixão da pessoa depois. Né? Então, olha ali, ó, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Está aqui, olha, está aqui dado uma. Como a gente fala constantemente aí na rama até de qualquer segmento, a gente fala, olha que macete, hein? Né? Olha que macete aí. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Não precisamos ganhar. Tem gente que tem um carro, compra outro carro, 2 carros, e tem pessoas passando fome.
Eu só fico imaginando no que ele vai falar mais para baixo, dessas pessoas que, se a gente bate o olho, olha, a gente tem que sempre fazer uma análise espiritual e não criticar. E nem falar, ih, esse aí vai se ferrar, né? Desculpe até a expressão, mas esse aí vai ver. Não, ele não vai ver nada. Quem vai ver vai ser a sua língua depois. Depois, quando você reencarnar, você vai nascer assim. A língua fica presa, né? Ela falou tanta bobagem que na próxima vai vir com a língua presa. Ó, se alguém tiver a língua presa aí, já sabe o problema, né? Então tá aqui, ó. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Olha que pergunta, cara, né? Ele indaga mesmo os espíritos. Olha, o que para um é supérfluo, né? Olha, eu estou juntando toda uma série de coisas. Não representará para outro necessário e reciprocamente, de acordo com. Nós estamos vendo pessoas passando fome e nós estamos fazendo vistas grossas. Isso é problema do governador, isso é problema do prefeito, isso é problema dos deputados. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Não vamos afrouxar o laço, não, porque cada um segundo a sua obra. Né? A minha parte eu tenho que fazer, agora a parte dos outros é problema de cada um. Então, a resposta: sim, conforme as vossas ideias materiais. Os vossos. Olha aqui, ele vai falar, olha como ele vai relacionar aqui agora. Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, né? Estou acentuando aí o preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Já perguntado que aqui na Terra, vou parar um pouquinho aqui e fazer um comentário. Olha, tem gente que fica comprando ouro. Mas é um metal raro. É aí que você faz com aquilo. Aí a pessoa coloca aquela corrente de ouro assim, que, né, pesa não sei quanto, custou 100 mil reais. E quando chega alguém, uma criança pedindo comida, ela fala: não tenho. Encheu o saco, acorda aí. Você vai fazer ficar doente. Aí ele, como Jesus falou várias vezes, aí já foi dado, deixa ele. Então, olha aí, ó. A vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, sim, quando compreenderdes a verdade. Então, por isso que a gente tem que começar a compreender a verdade pelos estudos que nós estamos fazendo. Não há dúvida de que aquele que tinha, olha, ele vai dar até dinheiro aí, hein? Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura. Ou seja, a figura que ele está dizendo assim, ele ganhava 50, ele tinha um status. Né? Agora ele não vai fazer o mesmo status. Conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima? Quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo. Mas aqui a gente fala assim, quem olha para baixo parece porco. Não. Jesus falou, senta lá no fundo, meu filho, não senta lá na frente, não. Tem tantas passagens, e essa aqui fecha. Olha, o homem criterioso, a fim de ser feliz, você pode demorar para ser feliz. Olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Questão aí 715. Olha que interessante, né? Vamos indo. Há males que independem da maneira de proceder do homem
que atinge mesmo os mais justos. Outra afirmação, hein? Aqui é uma afirmação. Há problemas, males, que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Olha, justos são aqueles bons, né? Aqueles são bons. Vamos falar assim. E mesmo assim ainda vai ter problema. Nenhum meio terá ele de os evitar, aí que vai vir aquela coisa que eu já falei às vezes do sofrimento. Deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, é-lhe dado o aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Vocês veem aqui que ele não está falando, olha, se fizer o preciso para pedir, para chorar, para maldizer. Se nós fizermos, ele já falou aí para cima o que tem que fazer. Mas aí ele está colocando, ó, sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência. Consciência de quê? Poxa, quando nós vamos chorar qualquer coisa, eu estou sem dinheiro, vai lá, vai andar na periferia, vai ver os pobres lá, aquilo que você pode falar que está sem dinheiro. Né? E ainda você está ali, você ainda pode chorar, ter um melhor futuro. Mas vamos vendo aqui agora. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso é uma pergunta que constantemente a gente faz, né? A gente vai ver gente grossa, que não estudou, não sabe mal soletrar aí uma palavra, não sabe nem o que é um sujeito e um adjetivo, e tudo isso aí, quer dizer, né? Não tá, o que é isso aqui? Adjetivo? Você não sabe o que é um verbo, quer dizer, depois aí fica, bom, olha lá, isso é complicado, né? Então, por que Deus pode favorecer essas pessoas aí com os dons da riqueza? Há certos homens que parecem não merecê-los, né? E isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Ó, tá vendo? Não, deu tudo para ele agora. A gente é ingênuo e não está vendo. Não conhece o Espiritismo, não sabe que nas reencarnação e vai indo. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, hein? Olha os espíritos chamando a atenção, não. Mas fica sabendo. A riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. 814 seguintes nós já estudamos. Então, está bem claro aqui. Ó. Vou até me fazer aqui, ó, para que a gente fique bem esperto. Né? Olha, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Outra que nós vamos enquadrar, depois nós vamos ver, é a beleza. Onde a pessoa já fica lá toda orgulhosa, orgulho, vaidade. Eu sou bonita, você é feia. Só as pessoas olhando para mim. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Olha, criando novas necessidades. Aí agora nós vamos pegar esse texto para perquerirmos aí, para estudarmos a questão do WhatsApp, hein? Vamos perguntar, olha, criando novas necessidades, como a gente vê hoje, eu trabalho com três WhatsApp abertos na minha tela. Então, ali você vai, não toca mais telefone, o que toca é pim, pim, você fica ali, meu Deus, e corre de um lado. Eu batia 1000 palavras por minuto, agora eu estou batendo 2000, a gente está telegrafando, estou virando um expert. Que mentira, isso é mentira, hein? Não acreditar, não. Então, vamos ver aí. Ó. Então, está criando nova necessidade e aí nós estamos constituindo os males. Olha, os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Não é ruim ter um celular, o problema é o excesso. Mas vamos lá, continua aqui. Ó. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja
para que o esteja acima de si. Eu não desdenho ninguém. Às vezes a pessoa fala, você viu, Roberto, o cara está com uma Mercedes. Eu falei, olha, ele trabalhou, fez alguma coisa. Não, ele é um pilantra. Ele é um pilantra. Tem que ver, ele não paga imposto. Esse é problema dele, meu filho. Mas a Mercedes é boa. Eu falei, sim, ninguém está impedido de ser rico. É uma prova complicada. Como está ali em cima, a riqueza de ordinário, uma prova perigosa. Então, está ali. Ó, o que menos necessidades tem, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Quanto menos necessidade nós vamos colocando para cima de nós somos mais ricos em todos os sentidos da palavra. Aí eles colocam aqui, continuando aí, invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo, sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas, o reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas pagará. Por isso Jesus falou várias vezes, vai ter choro e ranger de dente. Aqui eu vou falar uma questão só para a gente colocar mais um exemplo. Então, olha aqui, invejais, os gozos pessoais, o reverso, então, virá. Toda vez que nós proporcionarmos a desgraça alheia, e é o que eu vejo hoje, com muito pesar, porque antigamente, quando eu comecei a trabalhar, não tinha isso. Sou sincero em falar, porque hoje quase todas as empresas que eu tenho contato assim mais próximo, todas elas estão admitindo funcionários 50% na carteira e 50% por fora. O que será que vai acontecer com essas pessoas? Hã? Com lágrimas amargas apagará. Porque você está tirando da pessoa. Porque depois, quando a pessoa vai receber 13º, não vai receber o 13º, vai ser sobre o fixo ali, aquele para na carteira. Depois... Esse aí é o cara que está rico, ganhando dinheiro, está viajando lá para a Copa e está aí, os funcionários não ganham. Ai, se eles. Olha aquela questão dos ais de Jesus, né? Ai, se ele soubesse. Aliás, ele sabe, mas eu sou católico, mas não sou praticante. Seria bom que ele fosse. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Olha aí, quando um justo é infeliz, aliás, perdão, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Aí vem, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Peguem as bem-aventuranças de Jesus, que ele pronunciou no montículo, né? Não foi lá no Sermão do Monte, aquelas coisas, no montículo. Mesmo porque vocês entrem no Google, quem quer brincar, pega no Google Maps, também não vai dar para ter uma ideia assim bem nítida, por causa que como Israel ali está sempre sendo assediada por uns outros pessoais ali, então as imagens que nós temos, vai lá e olha pelo Google Maps e vê como é Cafarnaum hoje. Hoje, mesmo que talvez seja 5 anos, mas não é, o Google, vocês vão ver um negócio assim que vocês vão falar, mas não evoluiu nada, porque é um deserto aquele lá. Olhem, procure coloca lá Jerusalém e vê lá o Israel e aquela coisa toda. Um estado realmente complicado. E Jesus coloca, como ele fala aqui, suportará com a coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Tire aqui, eu vou continuar falando, sempre eu vou falar. Aqui não tem nada de seja feliz, bem-aventurado. É avante. Não desista os que sofrem. Persista pela felicidade dos que sofrem.
os que serão consolados. Né? Aqui está aqui, bem-aventurados é bem felizes. Né? Vem de aventura aqui não é. Se aventura aqui não é de você pegar e sair fazendo aventuras, não. Né? Então está aí. Na 927, ele vai dar mais um degrau aí para a gente pesquisar. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Essa é aquela pergunta meio que filosófica para a gente procurar entender que nem só de pão vive o homem. Nós temos coisa muito mais importante para viver. E a gente se espelha nos outros e acaba sendo infeliz. Porque ele está ali, ó, não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Olha a resposta. Verdadeiramente infeliz é o homem só. Perdão. Verdadeiramente, o homem só o é quando sofre falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Olha bem, está faltando aí. E olha que o Brasil aí, nós temos. Olha como eu fico assim, sabe, preocupado com o futuro do Brasil, porque aqui nós temos olha, um salário mínimo irresponsável, né? Um salário mínimo responsável, um sistema de saúde quase que destruído. Então, você fala, como é que nós vamos chegar a um país de primeiro mundo? Nós temos a quarta economia do mundo. Que negócio é esse? Onde está indo esse dinheirada toda? Então, todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Como assim? Vidas passadas. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionadas por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Olha aí o que eu acabei de falar. Pessoas estão trabalhando e passando fome, vivendo de míngua. Então, aquele que está se saindo bem, em virtude desse caso, ali, então só tem que se queixar de si mesmo, como já está na outra lá. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Aí depois não adianta a pessoa vir com problema e ela vai orar. Aí eu vou lá no centro espírita, né? Olha, ela põe no WhatsApp, orem por mim, eu estou assim, estou assado, e não sei o quê. A gente tem que falar, olha, tem que saber pedir, né? Será que se a pessoa fizer um exame de consciência, ela não vai ver que isso é o que está tudo que nós estamos aqui passando aí, estudando? Olha aí. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Olha aí, hein? Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Olha, nós temos hoje, para a questão de trabalho, nós temos teste vocacional. Eu mesmo já falei para muitas pessoas. Chama-se aptidão que a pessoa tem, natural. Você vê aí, cria um gênio, saiu agora uma matéria de uma criança de 3 anos de idade fazendo um monte de coisa, mas que ela já está com aptidão desde criança. E aí eu fico procurando a minha, eu falo, meu Deus do céu, como eu sou um ser pequeno ainda, né? Eu estou lá no chão. Por isso que eu falo, na escala espírita eu estou no subsolo. Não é isso? Olha bem aí, ó, muitos dos males não advirão de não seguirmos essa vocação, que as pessoas às vezes querem ser médica, quer ser isso, quer aquilo, porque vai ganhar dinheiro, e a vocação ela não sabe. Se ela pode ter vocação para ser artista, para ser isso e aquilo, tem que fazer isso. Né? Olha isso, aqui foi escrito em quando? 1860, que agora a partir da 501 já está na edição de 1860, e olha o que está escrito aí. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais, olha aí, agora vai chamar quem é que é o problema. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou por avareza,
desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Você vai ser médico, meu filho, vai ser engenheiro, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por eles. Parababá. Aqui, como já tem mais, a maioria das pessoas já tem uma idade um pouco avançada, coça a cabeça. Quem já fez isso, hein? Yeah! Coça a cabeça. Responderão por ter desviado os filhos daquilo que eles estavam querendo fazer. Pergunta A, você vê, quando a gente fala que tem mais de 1.019 perguntas, achará, vou trocar esse verbo, como a gente fala aqui, é meio arcaico, né? Então, achará, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Agora vamos com calma. Os espíritos vão falar assim: não precisa exagerar também. Né? É valioso fabricar tamanco, mas vamos escalonar as coisas, vai deixar aquele que tem aptidão para criar, fazer o tamanco. Né? Olha aí, então acharei justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão. Olha, cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem as suas exigências. Por quê? Porque haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa, que o pai tem dinheiro para comprar livro, tem isso, tem aquilo. Então, vamos lá, nem tanta Maomé, nem tanta montanha. Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não a aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez desse um bom mecânico, etc. É? Então, mas olha aí, então ele fala que houve uma contradição. Então, vamos pegar essa pergunta aí, vamos entender direito, vamos ter que, né, estudando aí para a gente não ficar aí, cumpre e não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. E aí vai indo, como eu já li. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizeis, hein? Se pode fazer outra coisa. Às vezes, essa criança lá, o rapaz depois lá, ele está querendo fazer tamanco, que é isso que está querendo dizer. Ele está querendo fazer tamanco porque fazer tamanco é mais fácil. Ele não precisa ir para a escola. Aí cabe aos olhos e à sensibilidade dos pais em orientá-lo, né? Pô, o pai é bem de grana, tá ali, o cara vai tamanco. Aí você fala que está querendo ser hippie. Hippie já passou, já foi. Comentário do Kardec, olha. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. O que você quer buscar? É? Então, olha, no afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, como eu falei, tem uma criancinha já fazendo coisa, e a gente acha uma série delas. Reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação, agora aí é que chegou, presta atenção aqui, hein? Olha, se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido.
Quanta informação que nós temos no nosso dia a dia na doutrina espírita. Tá? Eu, modesta parte, como eu já falei, eu li já o Alcorão, já li a Torá, já li a Bíblia judaica, já li o Bhagavad Gita e assim o Vedas, e todos eles vão condicionando, mas eles são antigos para aqueles povos da época, certo? E o Espiritismo vem para tirar o véu de tudo isso aí. Se a gente pode falar que nenhuma dessas aí fala de mal, matar um ao outro e tal, não, não tem. Quem é os errados são os homens. Mas aqui vai falar, olha, se uma educação moral, né, houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. É que a gente parece que a gente vem em todas as encarnações que nós tivemos, mais de 1000, nós ainda cometemos certos deslizes, que, como diria a doutora Marlene Nobre, fala, não, está na hora de parar. Pessoas há baldas de todos os recursos. Ela está cheia de balde aqui, tá? Ela está ali com tanto balde que ela nem sabe o que ela quer. Pessoa, pessoa há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Isso aqui está meio ruim, precisa levar para o psiquiatra. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? E olha que é uma pergunta difícil, hein? Então, tem pessoas aí muito boas, de todos os recursos, estão cheias de dinheiro, tá? Embora ao seu, a sua volta reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Então, olha a pergunta: devem deixar-se morrer de fome? Quer dizer, nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre o meio de se alimentar. Olha, vê lá o André Luiz, quando caiu lá no umbral, ele estava comendo barro. Um pouquinho azedo, porque não tinha uma pimentinha, não tinha nada, mas estava comendo lá, bebendo daquela água, está lá no livro Nosso Lar. Então, nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. É a mesma coisa do suicídio. Morrer de fome é suicídio. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Por isso que aquela pergunta de cima aí, ó, do tamanho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. Tá cheio de gente esperando ganhar na loteria esportiva aí. Eu mesmo sou um aqui, eu aposto, mas não tô. Já ganhei algumas vezes, né? Já ganhei algumas vezes aí, já ganhei, né? Não na Mega Sena, mas já umas fatiazinhas, vai dando, dá para a gente comprar uma meia nova, umas coisas assim, entendeu? Eu estava andando com meia furada, ganhei ali na Lotomania, pronto. Aí eu comprei lá uma meia dúzia de par da Lupo, lá, tem que ver, ficou bonito. Ai, ai. Bom, aqui nós vamos ter aqui, olha, uma coisa engraçada que Allan Kardec vai colocar, porque essa aqui vocês vão ver que é a única pergunta que ele faz diferente. Presta atenção na pergunta, que ela chega a ser quase assim uma questão para a gente pensar. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, aí nós temos que saber o que é preconceito sociais, tá? Pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer. Para lavar prato, faz qualquer coisa. A gente cansa vendo aqueles filmes de bang bang, os filmes mais antigos, e o cara ficava viajando pelas estradas. E aí chegava à noite, ele arranjava lá um lugar para lavar prato, ajudava a relimpar lá o estabelecimento, ganhava uma grana, e ele pedia um lugarzinho para dormir, dormia. Então tem que trabalhar. Então é evidente que, se não fosse os. Aí eu não vou trabalhar, não, que é isso, sou uma pessoa curta, é mesmo curta de pensamento. Os preconceitos sociais, pelos quais se deixa o homem dominar,
ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Tudo bem. Por isso que eu gosto de fazer várias coisas. E eu gosto de consertar uma coisa ali, que qualquer coisa você, sei lá, faço uns cambalachos, um MacGyver. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade dela. Olha aí, hein? Vou pegar essa parte aqui, que é a pergunta, a outra é uma explanação. Então, aqui, ó, entre os que não têm preconceito, né, ou os põem de lado, porém, todavia, contando, né, aquela coisa, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Olha a resposta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Às vezes as pessoas estão batendo cabeça aí, falando tanta bobagem, que é direita, que é esquerda, que é fascista, o que é isso? Pessoas, infelizmente, eu posso dizer que eu já fiz essas perguntas, eu pergunto à pessoa o que é fascista? O que é ser de direita? O que é ser de esquerda? O que é isso? A pessoa não sabe. Ela escuta dizer e repete que nem papagaio, decorou. Tem papagaio que canta o hino do Corinthians. Que besteira! Ô, mano, é brincadeira, hein? É brincadeira, ele vai ficar bravo comigo. Então, olha bem, o papagaio aí copia, tem que ver. Entra aí no YouTube aí e coloca lá papagaio imitador. Vocês vão ver, imita, assovia os hinos nacionais aí. Tarará. Então a pessoa não sabe. Então está ali, ó, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. O socialismo, que dita, as pessoas ditam, não, mas não sabem, no fundo, como é que foi, porque depois foi desviada pela ação do homem dos seus fins primários. O primeiro que no socialismo que vocês vão encontrar na Bíblia vai ser de quem? Paulo, Pedro, Tiago, quando eles compõem a Casa do Caminho, onde que todos os primeiros cristãos, esses cristãos lá do ano 30, 40, né, por ali, que seguiam Jesus, davam o seu salário para a Casa do Caminho, eles eram associados, se a gente colocar assim, era uma questão de socialismo, e lá eles dividiam. Ou seja, aquela pessoa que ganhou mais também recebia mais, porque ela precisava ter mais força para ganhar, para ajudar os outros. Então, aí está o primeiro socialismo no mundo moderno, considerando pós, né, depois de Cristo. E falam que a pessoa nem sabe, não estudou o que é socialismo nem nada, aí vem falar que escutou não sei de quem. É duro. Então está aqui, ó, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só pode por culpa sua, eu perdi tudo aqui. Com uma organização social, está vendo aqui, ó, social, criteriosa e previdente para todos, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Olha aí já vai tendo problema. Né? É por isso que a gente nasce na África, a gente nasce na Europa e por aí, tá vendo? Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Questão 793 está aí. Olha, está dando aqui uma organização social. Daqui vai produzir a raiz de socialismo. Né?
Daqui a pouco vão falar que o espiritismo é petista também. Comunista, comunista. Né? Ai, meu Deus, e vai lá. Por quê? Não tem porquê. Porque nós vamos ficar na próxima semana, vamos parar aqui, né? Que a gente se empolga, vai indo embora. E hoje foi bem, né? 920, foram 11 perguntas aí, né? E deu para a gente adiantar bem aí a questão, né? Então está aí mais uma hora quase de estudo e que eu acho que facilita para nós, até eu tento colocar na maneira que eu posso transmitir, que a gente fala, nós somos, pelo menos, aí, facilitadores. Coloque em evidência aquilo que a gente sabe para passar para os outros o nosso estudo. Já tem muita coisa que eu vou e releio que eu falo, eu entendi errado isso, hein? Na segunda leitura, não é que aquela desculpa que a gente fala, não, a gente mente, nós somos mentirosos. Nós não entendemos a primeira vez que lemos e falamos assim, na segunda vez que a gente lê, a gente parece que não viu aquilo. Não, é que você, meu filho, você leu dormindo, né? Leu conversando com o vizinho, com a mulher, o cara está lendo, é isso aí, para aí, pô. Não leu, não aprendeu nada. Então tem que ler, tem que concentrar e tudo mais. Mas vamos lá, então, para a nossa despedida, já está dando a hora aí, senão daqui a pouco cai tudo sozinho. Então, vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, mais uma vez, pelos espíritos que estão nos nossos lares, percebendo a nossa boa vontade de aprendermos para passarmos aos nossos irmãos. Não podemos deixar o conhecimento retido. A quem sabe mais, passa para os outros. Quem tem já essa aptidão, como foi dito aí no texto hoje, na aula que nós tivemos hoje, que passe aos outros. Mas eles também precisam querer ter ouvidos de escutar. Aqueles que não quiserem, diz a lógica que um dia eles escutarão. Mas passamos realmente. Todos os princípios do Espiritismo são princípios nobres. Se nós continuarmos nessa balada, muito provável que logo, logo estaremos num mundo regenerado. A todos, então, eu agradeço em nome de todos aqui presentes, também pelo nosso YouTube, e desejo a todos muita paz e uma boa noite de descanso. Que assim seja. Bom, vamos então para mais um descanso, né? Agradecendo aí ao nosso ilustre mestre Allan Kardec. Esse sim, né? Segundo dizem, Chico Xavier. Então, a todos, então, boa noite, bom descanso a todos. Ô, Roberto, boa noite, bom até descanso. 2023, né? Oi? Até 2023. Obrigado, Vera. Eu tinha falado acho que na última aula, ou nas outras aí, eu falei, essa semana aqui nós vamos encerrar todos os estudos. Então, hoje estamos encerrando o livro aí dos Espíritos, né? O estudo das obras básicas. Na quarta, vamos encerrar o WESE, e na quinta-feira, já embora seja dia 1º de dezembro, vamos encerrar. Não é encerrar, nós vamos dar uma pausa para refrigério dos neurônios, né? E aí a gente pode aproveitar o tempo e estudar mais ainda, né? Não para de estudar, não. Vocês viram aí, daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos ver tanta coisa. Quem é que já leu o livro Céu e Inferno? Já leu, Ednilson? Não, eu não li, não. Agora Minha esposa leu. Então, não, mas agora nós vamos dar uma pincelada nessa parte sobre o livro aí que a gente não vai ter vontade de lê-lo, não. Mas não, a coisa ali é séria, não vou mexer com isso aí, não, porque senão vai mais longe. Então, a todos, meu boa noite e até. Boa noite a todos. Boa noite. Até. Eu vou passar para vocês quando é que nós vamos voltar direitinho aí. Provavelmente nós voltaremos no meio de janeiro, alguma coisa assim, ok? Ok. As pessoas aí que querem entrar de férias, passear, descansar um pouco, ok? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Fique com